Você está com saúde, você está com financeiro, na parte do dinheiro bem, mas a hora que o senhor vem, começa a conhecer nós com a enfermidade. É aí que o senhor quer que nós seja valente, irmão, igual Jó, irmão, porque o senhor deixou esse exemplo na Bíblia para cada um de nós seguir essa terra, irmão. E eu, sem dedo na mão, passando prova, mas o Senhor deu força para mim, e sem Ele nada eu posso fazer, irmão. Agradeço a Deus, se eu sair catando papelão, vinha sempre com a carroça cheia, dava glória a Deus, minha esposa desempregada, levando meu filho para pai, meu filho não falava, com 10 anos, esse Deus que derramou o sangue precioso por mim e por todos vós, libertou ele. Você sabe o que aconteceu? Saí para a rua e o Senhor veio e me provou. Andei no chácara de primavera lá, em Campinas, bacana, tem dinheiro. Mas ele não sabe que aquele que está puxando a carrocinha ali é um anjo de Deus, cordeiro de Deus. Porque eu sou o escolhido de Deus, igual vocês são. E os escolhidos de Deus não arredam pé de prova. Podem perseguir quem quiser. A experiência eu tenho está brigando contra o céu. Agradeço a Deus que eu vi que a carroça vazia passando em frente da companhia de Fonte de Luz, todos letrados, a estudar, faculdade, um catador de papelão com quarto ano de escola. Não importa, mas só que eu tenho um professor que me ensina na minha terra. Agradeço a Deus, passando em frente à companhia de Fonte de Luz, umas 9 horas por aí. O Espírito de Deus se sussurrou dentro do meu coração. Com fé espera no Senhor. É com fé que está todo mundo aqui esperando uma obra, né? Você sabe o que você está esperando aqui? A maior obra que você está esperando, sabe o que é, meu irmão? É na hora que o Senhor levar, começar a levar um em um e chegar lá e vai presentear a nossa coroa de vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Agradeça a Deus, irmão. Fiquei quietinho, fui embora com a carroça vazia. Descendo a pista, na frente de uma loja de japonês, que é quase desse tamanho dessa igreja aqui. O Espírito de Deus sussurrou no meu coração, com fé espera no Senhor. Aí eu murmurei dentro de mim. Com fé espera no Senhor, mas minha carroça está vazia. Cheguei na minha casa, minha esposa saiu no portão, olhou a carroça vazia e falou, só isso. Falei, glória a Deus. Já fez o almoço, se não fez, vai fazer. Parar buscar a Deus em oração. E eu vou almoçar e vou sair rapidinho para aqui. Ver o que Deus prepara. Não deu outro, meu irmão. Ela não tinha levado meu filho da pai e ele não estava falando ainda. Ah, meu irmão, Deus fez o almoço, tostou de joelho, e eu e ela, e meu filho que não falava, eu tenho certeza que o que saiu da boca dele, mesmo ele não falando, Deus fez essa obra. Saí para a rua, quando eu cheguei num lugar que o Espírito de Deus falou com fé, espera no Senhor, parou um caminhãozão para a assim, quando eu falei assim, ei, você quer papelão? Meu irmão, meu coração batia 100 por hora, vai de alegria, mas não do papelão, da misericórdia de Deus que estava caindo sobre a minha cabeça, irmão. Então, sirva a Deus com alegria, porque Deus é conosco. Eu sei que Deus é comigo, eu sei que Deus é conosco, mas vai ter que dar fruto na presença de Deus. Sem fruto nós não chegamos na glória de Deus. Agradeço a Deus, irmão. O motorista caiu toda cascada, papelão grande, assim, grossa, corria água na minha boca, de alegria. E os dois minutos, acabou de descarregar. Eu falei, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Vocês capazes de ajudar o céu, Deus não entendia nada. Mas nós que o Espírito de Deus não entende. E eu olhei para ele e falei assim, que os anjos do céu, que Deus envia os anjos do céu e guarda vocês onde vocês for com esse caminhão. E eu olhei assim no caminhão, sabe o que está escrito, irmão? Transportadora confiança. Se eu tivesse murmurado, jamais Deus tinha feito essa obra para mim glorificar o nome dele aqui hoje. Daquele dia para cá nunca mais faltou papelão. Fiz minha casa, meu filho trabalha na empresa de força e luz, ganha bem, e o catador de papelão, Deus aposentou, e eu estou glorificando o céu, e ninguém mais ficou em vez de avião de avião, quem andava descalço no meio do mato, não despia na ganhada, hoje eu ando de avião por causa dele. Porque se ele não der saúde para mim, eu não saio da minha casa, irmão. É isso que Deus tem na minha vida. Eu estou aqui agradecendo o nome dele, porque é bom. E eu também amo ele, porque ele amou por ele. Agradeço a Deus também, meu irmão. Glória a Deus. Minha esposa está com depressão. Vou parar, só essa eu vou contar. Minha esposa está com depressão. Se você está enfermo, sabe qual que é o melhor remédio? Você está com depressão ou está enfermo? É buscar Deus em oração e ficar calado. Não comenta nada com ninguém. Minha esposa, 6 meses, com depressão, entrava para o quarto, queria falar comigo, fazia comigo e corria para o quarto, eu não entendia nada, irmão. E lá ela ficava orando, nem sabia. Por isso, irmão, nenhum irmão julga o irmão, porque Deus põe o aqui para andar na luz.
depressão. Aí ela falou para mim: filho, você viu com quem que eu estava? Fugia de você para todo lado, não queria conversar com você. Eu estava numa depressão terrível, mas Deus, por misericórdia, me libertou eu. Eu queria dizer que Deus é bom, irmão. A oração, Deus libertou minha esposa, irmão. A oração é o remédio da alma do ser. Glória a Deus. É isso, irmão. Eu estou aqui agradecendo no nome de Deus. E se Deus preparar, eu estou para o Paraguai. Já recebi um convite do irmão lá para ir para o Paraguai. Vamos ver. Eu não estou nem aí. Estou com 66 anos. O senhor logo vai me levar. Estou marcando hora essa aqui. Eu não tenho medo de morrer, não, porque eu leio a Sagrada Escritura, está escrito. Nós passamos dessa vida para outra. E eu vou passar com o Senhor Jesus. Porque Ele é o meu rei. Ele é o meu companheiro da rua. Ele é o meu amigo. Ele é o ajudador. Ele ajuda em tudo. Aleluia, Jesus. Agradeço a Deus por tudo. Trago essa oração para saudar a todos, para incluir com a santa paz de Deus. Amém. Amanhã, 2h50, estou entrando no asa dura. Um catalão de chapelão andando no meio do sol. Eu puxador de carroça. E muito passa com o carrão do lado. E olha para ele com desespero. Você nem imagina. Por isso que o Senhor escolheu aquele no meio dos irmãos lá, aquele que estava lá atrás das ovelhas. Ninguém sabia que ele era a promessa de Deus na terra. Então, nunca desfaça de ninguém. Porque o céu de Deus é filho. E os que não é também é filho. Deus seja sempre louvado. Amém. Minha neta Sara e meu neto Davi me acolheram na casa deles. Tem um mês que eu estou na igreja, um mês que eu fui batizada. Santo é o Senhor. Mas eu tenho passado por uma prova muito grande, porque eu não sou daqui, eu sou do Rio. Vim para cá por causa de perturbação. Aí cheguei aqui, tive outra perturbação, porque eu fui morar na... Amém. Quando foi daí 15 dias, chegou na minha casa uma futura cunhada e trouxe essa prima dela que chama Esther. E ali nós conhecemos, por 45 dias Deus preparou o nosso casamento. Temos 3 filhos. Eu tenho um filho que está na Austrália, outro está ali na João Pessoa, e o outro pegou os caminhos tortuosos, fez muita obra. Uma vez que ele estava preso, Deus me deu na minha boca uma palavra, cântico de vitória. Eu fui lá, passei no fórum para falar com a juíza e falei com a secretária dela. Ela disse assim: o senhor marcou a audiência? Eu falei: não, mas fala que é o pai do Valde. E ela falou: não tem como. Eu falei: mas, por favor, faça isso para mim, fala com ela. Quando eu entrei, ela falou: manda ele entrar. Eu entrei no gabinete dela, ela falou: olha, a gente não pode prender uma pessoa por uma coisinha dessa aqui. Eu estava de férias, vai vir o nome dele aqui, já mandei o oficial de justiça soltar ele. Bendito é o nome do Senhor. Ficava mais ou menos uns 70 quilômetros longe da minha casa, eu estava ali mais a grande, eu subi a pano. E ela, quando eu cheguei na porta do presídio, irmão, porque Deus é maravilhoso. Meu filho ia saindo, falando: papai, como o senhor veio aqui? Eu falei: aquele lá de cima que mandou. Eu sou grato a Deus, e Deus fez essa obra. E também, irmão, eu está indo, não dá para explicar uma obra, mas a obra ali em Cuiabá era uma casinha só ali no município de Vazia Grande, onde eu nasci, e uma na casa da minha tia. Até nos anos 70, por aí, só tinha essas 2 salas. Hoje tem mais de 200 casas. Eu agradeço a Deus. No ano 59 também, houve uma enchente muito forte que deu ali em Cuiabá. Eu fui mordido de cobra, vou resumir. E ali, quando eu fui para ser atendido, meu pai não estava em casa, a condução que tinha era charrete, e ali eu vim parar
depois de muito tempo, passou o caminhão, não sei como Deus preparou, ele nem existia. Nós pegamos uma carona, um tio meu falou para o motorista: o senhor não dá uma passagem para nós que cobra picou esse menino. Ele falou: sobe em cima. Subimos em cima, irmão, e Deus preparou um homem que tinha aqueles carrinhos, fala fubica, falar outros nomes, no braço, correu numa farmácia e falou para o homem: farmacêutico, me ajuda, moço, que meu filho está morrendo. E ali ele falou: vou dar uma injeção nele, se vomitar ele está salvo. Quando nós chegamos no consultório do médico, até hoje o nome do doutor já faleceu, o doutor Arsênio Santana, ali eu vomitei sangue, veneno da cobra e fiquei uns 40 dias entre a vida e a morte. Fiquei da cintura para baixo, fiquei inchado como fosse uma pessoa adulta. E ali todos eles orando a Deus. E chegou o dia que eu estava muito mal. O médico ligaram para ele e falou assim: aplica uma meia dose de uma injeção nele. A enfermeira estava ela estava nervosa, aplicou a injeção em uma dose inteira. Aí eu acabei mesmo, eu estava só respirando. Foram buscar minha mãe. Isso foi em 23 de janeiro de 1959. Minha mãe estava com 3 dias de dieta de parto e foram buscar ela, dizendo para ela que eu queria muito ver ela. Eu falei: ela já está morta. Aí ali chamaram o cooperador com o Leôncio. O Leôncio morreu com 98 anos, obedeceu a Deus aqui em Campo Grande em 1943. E ali mandaram chamar ele olhou, falou: é só Deus na vida desse menino, mas eu vou ungir ele, bendito o nome santo do Senhor. E ele me ungiu, irmão. Quando minha mãe chegou, que foram buscar ela, eu estava já falando, conversando, e logo eu recebi a alta, fui para casa, fiquei mais ou menos mais uns 30 dias que não andava. E ali tinha a esposa do irmão Ancião, uma Luz Pedroso, uma morena, e ela na casa da minha mãe dizia: minha mãe tinha apelido de Didi, mas Didi contava o menino, está do mesmo jeito. Mas vamos orar a Deus, porque a nossa oração não vai ficar debaixo desse telhado. Deus vai ouvir a nossa oração. E assim por muitos dias, quando minha mãe notou um dia, eu pulei da cama, saí arrastando, segurei na perna de uma mesa e estou andando até dia de hoje. Amém. Deus seja louvado. Amém. Em poucas palavras, quero agradecer a Deus pela vida eterna e por tudo bem alcançado na mão do Senhor. Agradeço a Deus. Ia para São Paulo agora, deixei para amanhã, para congregar com essa irmandade. E agradeço a Deus por essa preparação. Agradeço a Deus. Irmão, Deus preparou estar agora recentemente em Angola. E onde o Senhor também tem nos abençoado bastante. Fizemos 2 visitas, um cooperador depressivo, não estava tendo culto, não estava trabalhando, uma situação muito difícil. Mas, querida irmandade, oramos o Senhor junto com ele, na casa dele. O Senhor visitou muito a nossa alma e deu um abraço naquele cooperador depressivo e o Senhor libertou nada. Participando de 3 cultos, ele atendendo, liberto. E nós também. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Estou contente por estar junto de vós. Irmãos, Senhor, preparou também um irmão. Irmãos, ele estava perdendo o sangue do corpo inteiro. Uma situação difícil. A medicina não descobriu o que ele tinha. O operador também. Irmãos, e uma preocupação para a família e para toda a irmandade. Ali orando. Irmão, o Senhor me trouxe avante uma parte.
Quando Jesus andava sobre a terra, os milagres que ele fazia não eram todos iguais. Era um diferente do outro, mas tudo vinha de Deus. Glória ao Senhor. Um ele disse: a tua fé te curou. O outro ele disse: pega a tua cama e anda. Glória ao Senhor. E o outro irmão, ele pegou a pasta de figo e colocou na chaga. Irmão, usou da natureza. Glória ao Senhor. Outro cuspiu no chão, fez um rodo, colocou no olho do cego. Também outro milagre. Porém, usou da natureza. Glória ao Senhor. E o Senhor me trouxe avante. Nós estávamos na mala, no vidro de Barbosa, e nós sentimos da parte de Deus que dava aquele irmão. Ele tomou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia estava cicatrizado. Glória, libertou os dois, o depressivo e aquele irmão enfermo. Glória ao Senhor. E assim, querida irmandade, agradeço o Senhor por essa palavra, que em tudo temos visto a bênção de Deus sobre nós. Glória ao Senhor. Na Etiópia, onde morava a rainha de Sabá, quando ela foi visitar Salomão, ela saiu da Etiópia. E lá na Etiópia, Deus preparou uma congregação. Irmãos, nós temos lá quase 100 irmãos louvando e glorificando o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Vim para o Brasil e logo em seguida voltei, cheguei recentemente. Irmãos, fomos para o Egito, aonde se Deus separar todas as coisas. Em breve, vamos ter um ponto de culto naquela nossa. Glória ao Senhor. E assim, querida irmandade, muita coisa tem a contar a irmandade, mas Senhor Deus também nos visita, irmão. Conheço o Eliseu, muito meu amigo, e nós já estivemos juntos, voamos juntos, fui à casa dele, e hoje encontrei o cooperador dele aqui. Isso é uma alegria nossa. Glória ao Senhor. Eu não quero tomar tempo, mas aonde temos que congregar? E onde o Senhor der a graça de ir, traga e leva as vossas saudações com a paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Eu também agradeço a Deus, irmãos, o Senhor ter me chamado na água do santo batismo, selou minha alma, com evidência de novas línguas ainda criança, com 7 anos de idade. O Senhor fez essa honra, essa joia está guardada no meu coração. Batizei com quase 23 anos, irmãos, no qual passei uma prova muito grande ainda quando moço, uma perturbação muito grande antigamente, no batismo, com um fato acontecido. Mas agradeço ao Senhor, Leão Moreira, a minha esposa, hoje minha esposa, ela, filhos e pais crentes, os avós crentes, nós também, nossos pais, avós, e Deus preparou, nós namoramos, o Senhor deu a graça, casamos certinho, o Senhor nos abençoou, nosso casamento, e o Senhor já nos deu também 2 filhos, um tem 21 anos, o outro também tem, irmãos, 15 anos, os dois, porém, é músico, estou aqui glorificando a Deus também. Agradeço a Deus, como o servo de Deus falou, sou do Guainim, freguesia do órgão, São Paulo. No final do ano passado, no começo do ano, Deus preparou estarmos aqui. Nós não congregamos aqui, irmãos, e hoje os irmãos fez um convite, uma grande alegria no nosso coração. Vamos passar essa semana aqui. Na próxima sexta-feira, da madrugada para o sábado, estamos indo embora também. O meu ancião, da querida irmandade ali, no ministério, eu trago saudação e levo com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, que eu tenho um filho, irmãos, mais novo, e Deus preparou uma viagem para mim, para minha esposa também, o servo de Deus contando, e fomos, irmãos, para outra nação, pela palavra também, sem condição, o Senhor criou os caminhos. Agradeço ao Senhor, ficamos ali 17 dias de viagem, 15 dias ficamos ali. Os meus filhos ficaram, irmãos, com meus pais bastante amor e carinho, cuidando dos meninos. Mas Deus deu a graça que quando eu retornei daquela nação, Deus fez muita obra naquele lugar. E quando nós voltamos, irmãos, chegamos em casa e encontramos nosso filho muito ruim, irmãos, uma depressão muito forte, como um menino, síndrome do pânico também, irmãos. E o menino, o irmão, pegou um medo terrível. Nós estávamos cavando dentro da máscara. E o menino, quando pegava no meio do culto, ele
ele arrancava a máscara e saía correndo no corredor, tinha que segurar o menino, senão ele corria para a rua, irmãos. Agradeço ao Senhor, fizemos nossos papéis de pai e mãe, levamos o menino para irmãos também, irmãos fazer um tratamento, chegou ali, foi irmãos detectado ansiedade, tantas coisas, mas irmãos, terminando aquele tratamento, eu conversei com meu filho, ele estava da mesma forma, até pior, irmão, tinha medo de dormir sozinho, tinha medo de ficar, irmão, na escola, uma luta terrível, e eu cheguei e falei com ele, coloquei ele sentado e falei, Samuel, fala um negócio com o pai, o que você sente, filho, porque o pai já fez todos os tratamentos e não dá certo. Ele falou, papai, tem uma voz que fala comigo de dia e de noite, e fala que eu vou ficar sozinho, que a minha mãe vai abandonar eu, o Senhor vai me abandonar, e nunca mais eu vou conseguir ver vocês. Eu vou na escola, essa voz vai lá e fala, o teu pai vai te deixar aqui, tua mãe, e nunca mais você vai conseguir ver eles. Na hora que eu vou deitar, eu fico perturbado com essa voz, papai. Irmãos, naquela hora eu entendi que não era imaterial mais, era espiritual. Eu e a minha esposa oramos e caímos na oração. Agradeço a Deus, irmão Eliseu, irmão Deus da graça, ele tem bastante compromisso na obra de Deus. Irmãos, ele pediu para mim atender o culto aquela semana, irmão, ele estava viajando e o meu filho sentava sempre no segundo banco, irmão, ele gostava de cantar, irmãos, mas naquele dia ele cantando, irmão, de repente eu vi que o menino transformou o rosto dele e eu vi que aquilo voltou dentro do culto para atormentar o menino, irmão. O menino grudou na máscara e começou a puxar a máscara e quis levantar para sair correndo. Eu não podia falar para minha esposa que estava na galeria, irmão, eu não queria assustar a Irmandade também. Eu clamei o sangue do Senhor, irmãos, e ali o pessoal percebeu, foi controlando o menino ficou bom, e o Senhor mandou uma palavra 91 de Salmo, paga nenhuma chegará na tua tenda, e o Senhor foi falando aquela palavra, irmão, mas quando acabou aquele culto, eu fui para minha casa muito triste, olhando o menino naquela situação, irmão. Quando nós chegamos em casa, chegou uma irmã para nos visitar, e ela chegou com o filhinho dela, os dois sentou no chão e começou a brincar, e eu falei, acho que Deus libertou o Samuel dando risada, brincando, irmão, mas agradeço ao Senhor que eu percebi que Deus tinha mandado aquela irmã na minha casa, e eu falei para ela, serva de Deus, vamos orar, irmãos, oramos, e quando levantamos, eu falei, irmã, tem alguma coisa para falar para nós da parte de Deus? Ela falou, eu tenho é para o Samuel, levanta, Samuel, teu pai e a tua mãe foi viajar e os espíritos quis acompanhar e entristecer. Deus fez obra, mas só que eu vi que o medo te toma, uma voz te perturba, para você saber que o adversário não trabalha a obra que eu fiz. Em nome de Jesus Cristo, Samuel, recebe um dom agora. Deus batizou Samuel com a promessa. Agora que Deus batizou Samuel com a promessa, ele falou, papai, quando Deus me batizar com a promessa, eu quero falar em japonês. Deus batizou o menino em japonês. Agradeço a Deus que naquela semana eu e o mais velho que está no nosso meio, nós foi para uma missão e ele voltou doente espiritual também, sem força nas pernas, não conseguia andar, e ele falava, pai, mãe, eu sinto uma fraqueza que me toma, mas é espiritual. Quando Deus batizou Samuel com a promessa, falei, Samuel, corre lá em cima e chama o Biel subiu correndo as escadas. Quando o Biel parou, Samuel parou em frente à cama do Biel, ele falou, meu irmão, levanta, o dom da cura acabou de me pegar. A hora que ele abraçou o Gabriel, Deus libertou o Gabriel. Não tem espírito que não vai embora como Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só mais um, irmão, agradeço a Deus, que também, irmãos, eu contei na outra vez que eu vim numa igreja, eu não lembro, mas Deus trouxe em frente. Eu e minha esposa passamos muita prova, muita luta, muita guerra, irmão. Passamos muita luta mesmo, desde que casou, Deus experimentou a nossa casa no fogo. Mas agradeço a Deus, nossa alegria sempre de cantar, dar glória a Deus. Nossa casa sempre tem visita, agradeço ao Senhor, que, irmãos, na época nós passamos muita necessidade, Deus multiplicava, aparecia, irmão, Deus aumentava o gás, o Senhor, irmão, não deixava a comida acabar, e depois de todos esses anos, passei por uma depressão de 4 anos, perdi a mente, andei para a rua falando sozinho, mas depois desses anos, irmão, depois de uns 8 anos, numa prova terrível, irmão, na onde nós estávamos passando
passando outra vez, nós foi surpreendido e a minha esposa foi colocada na obra da piedade. Agradeço ao Senhor, irmão. Foi passando os dias, ela falou: filho, eu não estou enxergando mais nada, eu não estou tendo visão, não estou tendo revelação. Eu falei: filha, mas o dom não é para nós, o dom é para o próximo. Dom de oração, nós ora, Deus liberta o próximo, nós fica doente. Dom de profecia para o próximo. E eu fui falando para ela, ela falou: não, mas não adianta, eu vou entregar. Eu falei: não entrega. Ela falou: eu vou pedir um sinal para o Senhor. Falei: filha, talvez o sinal que você vai pedir nós não vai aguentar. Agradeça a Deus, irmão. Quando foi dentro de poucos dias, irmão, estourou uma bolha na mão da minha esposa, e aquela água desceu. E quando aquela água desceu, a mão da minha esposa, os braços, o tórax, os pés, irmão, ficou uma lepra só, sangue, a mão tudo cortada, machucada, secreção. Foi fazer biópsia e os médicos, pelo estudo, falou: nunca mais você vai sarar. Se conforma, se é nova, vai amenizar. Sarar não sara mais. Mas agradeça a Deus, irmão. Nós foi orando, ela colocou uma luvas até aqui no braço. Ela tinha vergonha de saudar o povo, porque a mão dela estava muito feia. Mas agradeça a Deus, atendendo um culto no Pai-Mim também, irmão Eliseu viajando, eu esqueci da minha esposa, e o Senhor falou assim: tem alguém aqui que eu vou colocar um cântico de vitória na tua boca. Quando falou assim, levantou a mulher possessa de espírito na galeria e gritou: não vai cantar. O Senhor falou: vai cantar. Ela levantou de novo, falou: não vai cantar. O Senhor falou: vai cantar. O que o Senhor fala, está falado, e demônio tem que respeitar. Agradeça a Deus. Aquele espírito desceu correndo da galeria, e eu não vi, parou atrás da minha esposa, irmão, e falou para minha esposa: você está ouvindo? Você não vai cantar um cântico de vitória. Agradeça a Deus que ela veio correndo para subir no púlpito. Por isso que a Irmandade tem que estar na comunhão. Quando ela chegou perto do púlpito, ela tomou um baque e voltou correndo para trás. Quando acabou o culto, irmão, eu não vi que ela tinha falado com a minha esposa. Pegando, entrando e fomos para casa. Indo para casa, a minha esposa falou assim: filho, você não viu que aquele espírito parou atrás de mim e falou que eu não vou cantar um cântico de vitória, eu vou entregar meu ministério. Eu falei: filha, fique em paz. Chegamos em casa, irmão, para resumir, ela sentou numa ponta da cama, eu sentei do outro lado, se trocamos, irmão, e fiquei olhando ela já teve depressão, e eu vi ela entrando em depressão outra vez, e ela com a ponta da unha, ela enfiava dentro daquele músculo machucado e puxava a casca. Eu dei a volta bem devagarzinho atrás dela, ela estava muito arisca, e eu grudei na mão dela. Quando eu grudei na mão dela, ela falou: solta. Eu falei: não. Ela falou: você não tem vergonha de mim? Eu falei: não. Quando eu passei por depressão, você não foi embora, mas não tinha comida, você orou, Deus multiplicou. O gás acabou, você orou, Deus encheu o gás. Nós dois vai bater o joelho aqui no chão. Quando nós bater o joelho, o céu desceu dentro daquele quarto, e essa glória que está tomando nós aqui, que o nosso rosto esquenta quando sente a presença de Deus. Passou lá dentro do meu quarto, vai dando glória a Deus, porque glória chama outro, milagre chama outro. Irmão, naquela hora acabou a oração, nós foi dormir. Naquela semana estourou outra bolha, a água desceu, Deus libertou a minha esposa por completo. Está na obra da piedade, servindo a Deus, e nós estamos dando glória a Deus. Agradeça a Deus por essa oração. Congregue com nós lá no Pai-Mim, quinta, sábado e domingo. Alguns irmãos já foram lá, mas nós esperamos toda a Irmandade. Agradeça a Deus por essa força e liberdade, e Deus seja louvado.